Jesus é o espírito mais puro e evoluído que já encarnou na Terra, sendo guia e modelo para toda a humanidade. Ele é uma criação de Deus que alcançou a perfeição espiritual. Jesus é um espírito puro que percorreu todo o caminho evolutivo, superando completamente as imperfeições e as influências da matéria, o que lhe confere uma autoridade moral e espiritual excepcional. Ele é o guia e modelo da humanidade, e seus ensinamentos e sua vida são considerados o roteiro mais seguro para a regeneração moral e a evolução espiritual dos seres humanos. Ele exemplificou perfeitamente as leis divinas, especialmente o amor e a caridade. Jesus é o governador espiritual do planeta, é o responsável pela direção espiritual e pela harmonia do planeta Terra, trabalhando sob a orientação de Deus. Sua missão foi dar testemunho da existência de Deus e de um modo de vida superior. O Consolador prometido por Jesus é a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, posiciona-se como Consolador, mencionado no Evangelho de João, que veio para reviver o verdadeiro cristianismo e aprofundar a compreensão dos ensinamentos de Jesus, à luz da lei de reencarnação e da comunicação com os espíritos. Jesus é um irmão mais velho na jornada evolutiva, um farol de luz cujos ensinamentos, se vividos em essência, transformam o ser humano e o mundo. Ele representa a verdade em sua expressão mais pura e acessível à humanidade na Terra. A frase "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", João capítulo 4, versículo 6, é interpretada de forma central na doutrina espírita, mas com uma nuance diferente das visões cristãs tradicionais. Eis como o Espiritismo a entende. A verdade encarnada no exemplo. Jesus é sim o ser que viveu a verdade das leis divinas de forma integral e perfeita. Seus ensinamentos e sua conduta de vida demonstram a aplicação prática da verdade e da vontade de Deus. Seguir Jesus é, portanto, seguir o caminho da verdade moral e espiritual que liberta o ser humano do sofrimento e do cativeiro do egoísmo e do orgulho. A verdade, nesse sentido, é a coerência entre o conhecimento da realidade espiritual e a sua vivência prática. O Espiritismo identifica Jesus como o Espírito de verdade que preside a terceira revelação, o próprio Espiritismo, prometido por Jesus no Evangelho de João. A missão do Espiritismo é justamente restaurar os ensinamentos de Jesus à sua pureza original, conduzir os homens à sadia interpretação de seus ensinos, e assim, revelar a verdade. A verdade para o Espiritismo é a lei divina, e Jesus é o modelo vivo dessa lei, o farol que ilumina o caminho para essa verdade, que deve ser buscada e conquistada pelo esforço e estudo de cada um. Para o Espiritismo, Jesus é visto essencialmente como o caminho, o guia infalível e o modelo de perfeição moral a ser seguido pela humanidade para alcançar a evolução espiritual e a felicidade. Jesus é o roteiro seguro que nos leva de volta a Deus. Ele não é o destino final, mas o mapa ou a bússola que indica a direção certa. O caminho de Jesus é a vivência prática do Evangelho, que se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Praticar a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Superar o egoísmo, o orgulho e as paixões materiais. Jesus viveu de acordo com as leis de Deus em sua totalidade. Seguir Jesus como caminho significa, portanto, alinhar a própria vida com essas leis naturais e divinas. Ele demonstrou que a perfeição é alcançável e mostrou como fazê-lo. A doutrina espírita enfatiza que Jesus viveu o que ensinou. Ele não apenas apontou o caminho, mas percorreu-o à vista de todos. Seu exemplo de paciência, perdão, mansidão e sacrifício é a demonstração prática do que a humanidade deve aspirar a ser. No contexto da reencarnação e da evolução espiritual, pilares do Espiritismo, o caminho de Jesus é o único que permite ao espírito purificar-se e progredir. Ao seguir seus ensinamentos, o indivíduo acelera sua evolução, saindo do ciclo de sofrimento, mundo de provas e expiações, para mundos mais felizes, regeneração e felicidade. Para o Espiritismo, Jesus é o caminho no sentido de ser o modelo moral de perfeição que a humanidade deve imitar para evoluir espiritualmente e aproximar-se de Deus. Para o Espiritismo, Jesus é a expressão máxima da vida em seu sentido mais profundo e eterno. Jesus oferece a chave para a verdadeira existência, que vai além da mera existência material. O Espiritismo ensina que a verdadeira vida é a do espírito, que é imortal, enquanto a vida corporal é transitória e passageira. Jesus, como espírito puro e perfeito, vivenciou e demonstrou essa realidade da vida eterna. A vida a que Jesus se refere é uma existência plena, feliz e em harmonia com as leis divinas, que resulta da superação das imperfeições morais como o egoísmo e o orgulho. Seguir o caminho de Jesus leva o indivíduo a essa vida superior, que é a angelitude.
A presença de Jesus na vida do indivíduo, através de seus ensinamentos e do exemplo, tem o poder de promover uma reforma íntima, transformando o homem velho, egoísta, materialista, no homem novo, amoroso, fraterno. Essa transformação é vista como o início da verdadeira vida espiritual consciente. Jesus é a fonte da verdadeira felicidade, aquela que não é momentânea ou material, mas sim duradoura e espiritual. Estar com Jesus, em pensamento e ação, significa trilhar um caminho que resulta em paz e alegria profundas. Jesus é a vida porque seus ensinamentos oferecem o roteiro para que a humanidade alcance a vida eterna, plena e feliz que é a essência do ser espiritual, superando a transitoriedade da existência material. Jesus é fundamentalmente reconhecido como mestre por excelência. Essa é uma das formas mais comuns de se referir a ele dentro da doutrina espírita, que o vê como pedagogo divino da humanidade terrestre. Jesus é considerado o maior educador moral que já pisou na Terra. Seus ensinamentos, simples e profundos, como as parábolas, abordam as leis universais de Deus de uma maneira que todos podem entender e aplicar em suas vidas diárias. Enquanto outros grandes mestres e profetas trouxeram parcelas da verdade ou se concentraram em leis específicas, como Moisés e as leis civis e rituais, Jesus trouxe a totalidade da lei moral, centrada no amor e na caridade. Jesus não ensinava apenas com palavras, mas com a sua própria existência. Cada ato seu, desde a acolhida aos marginalizados até o perdão na cruz, é visto como uma aula viva de como praticar o amor incondicional. O Evangelho de Jesus é considerado o currículo ou o código moral para a evolução dos espíritos encarnados na Terra. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, dedicou uma obra inteira, o Evangelho segundo o Espiritismo, a esmiuçar e explicar os ensinamentos de Jesus sob a ótica espírita. Sua mestria deriva de sua condição de espírito puro. Ele não ensinava por teorias ou suposições, mas por conhecer a realidade espiritual e as leis divinas em sua totalidade, com a autoridade de quem já alcançou a perfeição. Jesus é o mestre cuja escola é a própria vida na Terra, e cujos ensinamentos são a base da conduta que leva à felicidade e à paz espiritual. Jesus é frequentemente referido como o médico das almas. Essa designação vai além da cura física e foca na saúde espiritual e moral da humanidade. Embora os evangelhos relatem curas físicas realizadas por Jesus, o Espiritismo interpreta que além das curas do corpo, Jesus curava as aflições espirituais, o egoísmo, o orgulho, o ódio, o sofrimento moral. A doença física é vista como um reflexo de desequilíbrios espirituais pré-existentes. A doença, na visão espírita, não é um mero acaso. Ela está frequentemente ligada a imperfeições morais e a débitos kármicos, consequências de ações passadas. Jesus, como médico, oferece o remédio para essas causas profundas. O remédio que Jesus oferece é a aplicação de seus ensinamentos, o amor, o perdão, a caridade e a reforma íntima. Ao seguir esses preceitos, o espírito se reequilibra e encontra verdadeira saúde. Para os necessitados de consolo, a frase de Jesus, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, Marcos capítulo 2, versículo 17, é central nessa visão. O Espiritismo entende que todos os seres humanos na Terra são, em algum grau, doentes da alma, necessitados da consolação e da cura que somente os ensinamentos de Jesus podem proporcionar. Jesus é o médico que diagnostica e cura as enfermidades do espírito, que são a raiz de todo o sofrimento humano, oferecendo o Evangelho como tratamento essencial para a evolução espiritual. Jesus é a luz do mundo no sentido mais profundo e espiritual. A afirmação de Jesus no Evangelho, "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." A luz simboliza o conhecimento, a verdade e a sabedoria. Jesus, como Espírito puro, possui um entendimento completo das leis divinas. Seus ensinamentos iluminam o caminho para fora da ignorância espiritual, que é vista como as trevas mencionadas por ele. Todos os espíritos foram criados lucigênitos, gerados da luz de Deus, com a capacidade de evoluir e brilhar. Jesus é o exemplo máximo de um espírito que alcançou essa iluminação completa, servindo de modelo e guia para que os outros também busquem e manifestem sua própria luz interior. Em um mundo de provas e expiações, muitas vezes imerso em conflitos e imperfeições morais, as trevas do não saber, do não sentir, do não amar, Jesus é o farol que oferece clareza, esperança e a direção correta para a ascensão espiritual. Como descrito na obra Caminho da Luz, ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, Jesus é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição, uma referência à sua natureza eterna e superior que transcende as vicissitudes materiais.
Jesus é a luz que ilumina o caminho da humanidade para Deus, dissipando as sombras da ignorância e do sofrimento moral, e inspirando cada indivíduo a desenvolver sua própria luminosidade espiritual. Jesus é a personificação e a fonte da verdadeira paz, que é um estado de harmonia e serenidade interior, muito diferente da paz do mundo. Essa visão é baseada principalmente na passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, onde Jesus diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. A paz que Jesus representa e oferece é um estado de consciência e equilíbrio espiritual, alcançado através da vivência de seus ensinamentos. Consciência do dever cumprido, resulta de uma vida reta, pautada na moral cristã e no cumprimento dos deveres para com Deus e o próximo. É a superação de paixões inferiores como o egoísmo, o orgulho, a mágoa e o ressentimento, que causam tormento à alma. É a serenidade que vem da fé inabalável nos desígnios divinos e na justiça de Deus, o que permite enfrentar as dificuldades da vida sem desespero. Trabalho ativo no bem. Diferente da ociosidade, a paz de Jesus é dinâmica e se manifesta no esforço contínuo de praticar a caridade e o bem, em harmonia com as leis cósmicas. A diferença para a paz do mundo. O Espiritismo faz uma distinção clara em relação à paz mundana, que pode ser ilusória e temporária. A paz do mundo pode ser apenas o silêncio temporário das armas, a ausência de conflitos externos imediatos, ou conforto material e ausência de preocupações financeiras. Essa paz externa não garante a felicidade ou a saúde espiritual e pode, inclusive, ser o sono enfermiço da alma, onde o indivíduo se acomoda e deixa de progredir moralmente. Portanto, Jesus é a paz porque ele é o guia que nos mostra o caminho para essa harmonia duradoura e profunda, que se constrói portas adentro do espírito e que excede todo o entendimento mundano. Jesus é considerado o excelso médium de Deus ou o médium divino. Essa visão é fundamental para a compreensão dos feitos de Jesus registrados nos Evangelhos, que a doutrina espírita interpreta não como milagres sobrenaturais que violam as leis naturais, mas como manifestações de uma mediunidade superior e perfeita. Jesus atuava como um intermediário direto entre Deus, ou os planos espirituais superiores, e a humanidade encarnada na Terra. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Devido ao seu grau de pureza e evolução espiritual, espírito puro, Jesus tinha um domínio completo sobre a matéria e as energias espirituais através da força do seu pensamento e vontade. Isso permitia que ele realizasse prodígios que, para os outros, pareciam milagres. Eventos como as curas, que seriam passes magnéticos e espirituais de alta potência, a transfiguração, uma materialização de espíritos, com a aparição de Moisés e Elias, e até a sua própria ressurreição, vista como um fenômeno de materialização e desmaterialização do corpo perispiritual, são entendidos como manifestações de sua mediunidade superior. A mediunidade, para o Espiritismo, é uma faculdade natural em todos os seres humanos em graus variados. Jesus serve como modelo de como essa faculdade deve ser usada, com humildade, amor e caridade, sempre a serviço do bem e da elevação moral, o que é chamado de mediunidade com Jesus. Em essência, a visão espírita não diminui Jesus ao chamá-lo de médium, ao contrário, eleva o conceito de mediunidade ao seu potencial máximo, mostrando-a como uma faculdade divina quando exercida por um ser de suprema elevação moral. A aura de Jesus é a manifestação visível e radiante de sua suprema evolução moral e espiritual. Ela é explicada como um halo vital ou um campo de energia de luz intensa e pura que irradia do seu perispírito, o corpo fluídico que envolve o espírito. Na visão espírita, todos os seres, encarnados e desencarnados, possuem uma aura, que é um campo eletromagnético ou emanação fluídica que reflete seus pensamentos, sentimentos e grau de evolução. Pensamentos e sentimentos positivos e elevados resultam em energias saudáveis e luminosas, enquanto pensamentos negativos geram um campo mais denso ou sombrio. O perispírito de Jesus, sendo de um espírito puro, é extremamente rarefeito, sutil e luminoso. Quanto mais evoluído é um espírito, mais leve e brilhante é o seu perispírito e, consequentemente, mais intensa é a sua aura. A luminosidade de Jesus não é apenas uma metáfora, é uma realidade fluídica perceptível por aqueles com a faculdade mediúnica da vidência. Essa luz é de uma pureza e intensidade que espíritos menos evoluídos, como os humanos comuns, não conseguem manter ou sequer compreender plenamente. A aura de Jesus é, portanto, a assinatura energética de sua perfeição moral, do seu amor incondicional e da sua total sintonia com as leis divinas. É a luz do mundo da qual ele falava, uma luz que dissipa as trevas da ignorância e do sofrimento.
A aura de Jesus é a manifestação física e visível de sua natureza espiritual superior, um testemunho de seu status como guia e modelo perfeito para a humanidade, que irradia luz e cor de pureza incomparável. O cristianismo é a base moral e o roteiro de conduta para a humanidade, representando a segunda revelação da lei de Deus aos homens. A doutrina espírita se vê como uma continuação e um aprofundamento do cristianismo original, buscando restaurar seus ensinamentos à sua pureza essencial, livres de dogmas e interpretações humanas equivocadas. O Espiritismo valoriza imensamente os ensinamentos morais de Jesus contidos nos Evangelhos, especialmente a caridade e o amor ao próximo, considerando-os a diretriz máxima para a evolução espiritual. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, é vista como a terceira revelação, que veio para explicar e consolidar a moral cristã, levantando o véu de mistérios e dúvidas através do conhecimento da imortalidade da alma, reencarnação e leis morais. O objetivo do Espiritismo é o retorno à prática do cristianismo em sua forma original e simples, tal como vivido pelos primeiros cristãos, que se baseava na caridade ativa, na comunicação com os espíritos e na fé inabalável na vida futura, dispensando a necessidade de templos e hierarquias sacerdotais. No centro do cristianismo espírita está Jesus, cujo exemplo de vida deve ser imitado. O cristianismo é a religião natural e universal que, uma vez compreendida em seu sentido mais profundo e lógico pela doutrina espírita, oferece o caminho seguro para a reconciliação do homem com Deus. A divulgação cristã restaura a pureza dos ensinamentos de Jesus, libertando-os de dogmas e misticismos que se acumularam ao longo dos séculos. A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, renovado, e, nesse sentido, toda sua divulgação é, por essência, uma divulgação cristã. A divulgação espírita do cristianismo busca apresentar a moral de Jesus de forma compatível com a razão e a ciência. Explica fenômenos como os milagres através de leis naturais, mediunidade, fluidos espirituais, tornando os ensinamentos mais compreensíveis e aplicáveis. O cerne da divulgação é a moral do Evangelho, o amor a Deus e ao próximo, a caridade, o perdão e a reforma íntima. O Evangelho segundo o Espiritismo. A principal ferramenta de divulgação cristã do Espiritismo é a obra de Allan Kardec que leva esse nome. Ela disseca os ensinamentos morais de Jesus, relacionando-os diretamente aos princípios espíritas, reencarnação, lei de causa e efeito, imortalidade da alma, mostrando como a doutrina aprofunda a compreensão do Cristo. A divulgação não é apenas teórica. Os centros espíritas promovem a caridade material e espiritual como a maior expressão da mensagem cristã. O lema "Fora da caridade não há salvação", adaptado do "Fora da igreja não há salvação", sintetiza essa ênfase na ação prática inspirada por Jesus. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, que viria para lembrar e aprofundar seus ensinamentos, levantando o véu das dúvidas e oferecendo consolo e esclarecimento, o que é a essência de sua divulgação. A divulgação cristã é a difusão da doutrina espírita como a interpretação mais pura e completa da mensagem de Jesus Cristo, visando a transformação moral da humanidade. A caridade de Jesus é a expressão máxima do puro amor e é definida de forma ampla, indo muito além da simples ajuda material, esmola. A caridade, segundo Jesus, é a prática da lei de justiça e amor em todas as relações humanas, e é a chave para a evolução espiritual. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, resume a caridade de Jesus em 3 pilares essenciais, conforme a instrução dos espíritos superiores. Benevolência para com todos. A benevolência é a manifestação da boa vontade e da compaixão em relação a todos os seres, sem distinção. Jesus exemplificou isso ao acolher a todos, sem julgar sua condição social, moral ou religiosa. Ir ao encontro dos necessitados, doentes, marginalizados, pecadores, sem esperar que lhe estendessem a mão. Praticar a bondade ativa, oferecendo ajuda material quando necessário, mas principalmente palavras de consolo, esclarecimento e esperança. Indulgência para com as imperfeições alheias. A indulgência é a capacidade de não julgar ou condenar os outros, lembrando que cada um está em um estágio diferente de evolução. Jesus demonstrou isso vividamente. No episódio da mulher adúltera, ao dizer: "Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra." Ao evitar a divulgação dos defeitos alheios, e ao contrário, procurar sempre o bem que possa atenuar o mal. Em sua capacidade de compreender as fraquezas humanas, sabendo que todos necessitamos de indulgência, perdão das ofensas, o perdão é o ponto culminante da caridade, a virtude que triunfa sobre o ressentimento, o ódio e o desejo de vingança. A caridade de Jesus nos prescreve o perdão incondicional. Ao nos ensinar a orar:
Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ao perdoar seus próprios algozes enquanto estava na cruz, pedindo a Deus que os perdoasse, pois não sabiam o que faziam. A caridade de Jesus é o amor em ação, um código moral universal que abrange todas as relações humanas e que, quando praticado integralmente, de forma material e, principalmente, moral, leva o espírito à regeneração e à felicidade. A arte com Jesus tem um papel fundamentalmente educativo, inspirador e de elevação espiritual, servindo como uma ponte entre o mundo material e os planos superiores. Eis como a arte se relaciona com a figura de Jesus. Expressão do ideal de perfeição, a arte espírita busca materializar essa beleza invisível e esse ideal de amor, pureza e sabedoria que Jesus representa, despertando a sensibilidade e a contemplação no ser humano. A arte, pintura, música, teatro, escrita, é utilizada como um meio poderoso de transmitir os ensinamentos de Jesus de forma acessível e tocante. Ela oferece consolo, orientação e esperança para aqueles que sofrem, elevando a alma e proporcionando momentos de paz. Muitos artistas, conscientes ou não, são inspirados por espíritos benfeitores a criar obras que reflitam a beleza e a verdade espiritual. A pintura mediúnica, por exemplo, é uma prática onde o médium, artista, expressa visões ou intuições do plano espiritual, frequentemente com o objetivo de divulgar a imortalidade da alma e a mensagem cristã. A arte, aliada à razão, também pode ajudar a desconstruir a imagem dogmática ou eurocêntrica de Jesus, focando em sua realidade histórica como um ser humano que alcançou a perfeição moral, tornando seu exemplo mais próximo e alcançável. A arte pura, que busca expressar o ideal superior, ajuda a elevar as vibrações espirituais do ambiente e das pessoas. A música, em particular, é vista como tendo o poder de elevar a alma e sintonizar o indivíduo com esferas espirituais mais sutis, onde Jesus habita. A arte no Espiritismo é uma experiência espiritual que, ao representar Jesus e seus ensinamentos, visa a transformação moral e a reforma íntima do indivíduo, auxiliando em seu processo evolutivo. A música cristã é vista como uma ferramenta poderosa de elevação espiritual e moral, que tem a capacidade de tocar as fibras mais íntimas da alma e sintonizá-la com vibrações mais elevadas. A música cristã é valorizada se suas letras expressam sentimentos de fé, esperança, amor, gratidão a Deus e o desejo de seguir os ensinamentos de Jesus. O que importa é a mensagem de bem e a elevação que ela proporciona. A música tem uma influência direta no perispírito, corpo fluídico, e no estado de espírito das pessoas. Músicas com melodias suaves e letras inspiradoras podem criar um ambiente de paz, acalmar o coração e facilitar a conexão com a espiritualidade superior. A música que promove a harmonia interior é considerada cristã em essência, pois ajuda o indivíduo a se desmaterializar temporariamente e a se voltar para as realidades espirituais, auxiliando no processo de reforma íntima. A música de qualidade, que toca profundamente o ser, pode ser inspirada por espíritos benfeitores. A alma virtuosa, que ama o bem e o belo, produzirá obras-primas capazes de comover as almas. Nos centros espíritas, a música, frequentemente instrumental ou canções com letras que remetem à moral cristã e à doutrina, é usada em momentos específicos, como a fluidoterapia ou o passe, para harmonizar o ambiente e preparar os participantes para as atividades espirituais. A música cristã é bem-vinda e benéfica quando sua essência está alinhada com a mensagem de amor e caridade de Jesus, independentemente de sua origem denominacional, pois a música é uma linguagem universal da alma que eleva o ser. A fé com Jesus é vista como uma virtude fundamental, que vai além da crença cega ou do sentimento místico. Ela é a fé raciocinada, baseada na compreensão, na lógica e no conhecimento, e que tem Jesus como seu objeto central e guia maior. Fé raciocinada, fé que compreende. A fé espírita, inspirada em Jesus, não exige que se acredite em dogmas ou mistérios inexplicáveis. Jesus ensinava através de parábolas e exemplos lógicos. A fé com Jesus, no Espiritismo, significa crer nas leis de Deus, reencarnação, causa e efeito, imortalidade da alma, porque elas fazem sentido à razão e explicam as aparentes injustiças da vida. Allan Kardec ensinou que fé inabalável só é a que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. A fé em Jesus resiste à análise e ao questionamento intelectual. Ter fé com Jesus significa ter uma confiança incondicional em seu papel como guia e modelo da humanidade. É a certeza de que, seguindo seus ensinamentos, o caminho, a verdade e a vida, a alma alcançará a paz e a evolução espiritual. A fé em Jesus oferece consolo e esperança diante das provas e expiações da vida.
Ela permite ao indivíduo suportar as dificuldades com resignação e coragem, sabendo que há um propósito maior e que ele não está sozinho. Fé ativa e transformadora. Fé que age. A fé com Jesus é uma fé viva, que se manifesta através das obras e da conduta moral. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso agir de acordo com a sua palavra. A fé verdadeira se traduz em caridade ativa, benevolência, indulgência e perdão. A prática da caridade é a evidência da fé. A fé em Jesus inspira busca constante pela transformação interior, pela superação do egoísmo e do orgulho. A fé com Jesus é uma confiança consciente, lógica e transformadora, que ilumina o intelecto, acalma o coração e direciona a vida do indivíduo para o bem, baseada no conhecimento das leis espirituais e no exemplo de vida do Cristo.